Muito bom dia, graça e paz da paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo, a quem não foi otorgado. Sejam bem-vindos ao nosso Café com Deus. Estamos aqui mais uma manhã para nós nos alimentarmos desta palavra, levar esse alimento para o sustento de sua vida espiritual em Cristo Jesus. Dando continuidade ao Evangelho de Lucas, no capítulo 14, hoje a partir do versículo 7 ao versículo de número 14, onde o apóstolo ele traz aqui a narrativa de um fato onde Jesus ele expõe qual deve ser a nossa escolha certa, porque essa escolha certa nos levará à honra diante de todos. Mas se não fizermos essa escolha certa, seremos humilhados diante de todos. Então veja como é importante as colocações que o Espírito Santo direcionou o apóstolo Lucas a escrever esse relato, que fala exatamente sobre os humildes serão exaltados. Vamos ler e deixar o Espírito Santo nos alimentar, trazendo a revelação dessa palavra, nos dê a graça do entendimento, de podermos assimilarmos, compreender, entender e pôr em prática, para a glória desse Deus Todo-Poderoso, ao qual nos escolheu para servi-lo. Agradecemos a Deus pela confiança que Ele deposita em nossa fé em Cristo Jesus. Diz assim a palavra, versículo 7 do capítulo 14 de Lucas. Observando como os convidados escolhiam os lugares de mais destaque ao redor da mesa, Jesus lhe propôs uma parábola. Quando por alguém fores convidado para um banquete de casamento, não busque o lugar de honra, pois é possível que tenha sido convidado também outra pessoa ainda mais digna do que tu. Sendo assim, o anfitrião, que aos dois convidou, se aproximará e te pedirá, dá o lugar onde estás a este, Então, sobre grande humilhação irás ocupar o último lugar. Por esse motivo, quando fores convidado, dá preferência aos lugares menos importantes, de forma que, quando passar o anfitrião do banquete, te saude exaltando, amigo, ponto de afirmação. Vem, assume um lugar mais importante, e assim serás honrado na presença de todos os convidados. Portanto, todo que se promove será envergonhado, mas o que a si mesmo se humilha será receberá exaltação. Não será, receberá exaltação. Então Jesus dirigiu-se aos que o haviam convidado e lhe exortou. Quando os deres um banquete, Jesus tinha sido convidado para o banquete, provavelmente aqui ainda na casa daquele fariseu importante. Então isso mostra que Jesus ainda se encontra lá.
quando deres um banquete, Jesus falou para eles. Então Jesus dirigiu-se aos que o haviam convidado e exorta. Quando deres um banquete ou um jantar, não convidei os teus amigos, vírgula, irmãos, vírgula, ou parentes, vírgula, nem teus vizinhos ricos, ponto e vírgula. Se assim procederes, vírgula, eles poderão, vírgula, da mesma maneira, vírgula, convidar-te, vírgula, e desta forma sempre serás recompensado. Pelo contrário, vírgula, ao dares uma grande ceia, vírgula, convida os pobres, vírgula, os deficientes físicos, vírgula, os mutilados e os que não podem ver. Ponto. Feliz serás tu, vírgula, porque esse não tem como te pagar. Ponto. Entretanto, vírgula, receberás tua régia recompensa na ressurreição do justo, dos justos. Ponto, fecha aspas. Amado Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, ó Trindade augusta e divina, Pai das luzes, Deus cuja presença não há sombra nem variações de mudança, bendizemos o teu santo e poderoso nome por essa graça que nos concede e pedimos, ilumina o nosso entendimento, tirando toda a obscuridade, trazendo, meu Deus, por meio do teu Espírito Santo, a quem o Senhor nos outorgou, a revelação dessa palavra, o entendimento dela, que por ela venhamos, meu Deus, sermos corrigidos, fortalecidos, edificados e confirmados na fé em Cristo Jesus. Nos dê essa graça, abençoa a vida de cada uma dessas pessoas. Direciona essa palavra ao entendimento de cada um, como lhe apraz, em Cristo Jesus. Amém? Louvado seja Deus. Como é maravilhoso, amados, nós podemos criar esse hábito tão saudável, que é se alimentar da palavra de Deus dia após dia. E poder exercer esse legado de Deus. Porque esse legado de Deus não pertence somente a mim. Pertence a todos que foram escolhidos. Jesus, ele afirmou lá no Evangelho de Marcos, no último capítulo, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Ide por todo o mundo. Ele estava se direcionando aos seus escolhidos. Então, é um dever nosso pregar, porque o apóstolo Paulo afirma, se nós não pregar, não vai ter quem vai ouvir. E se não houver quem ouça, como eles se salvarão? Como eles terão consciência da necessidade de crer nesse evangelho da salvação em Cristo Jesus? Então, cada momento nessa palavra é um momento único. Principalmente nesses momentos aqui, em que Jesus ele está há 3 dias de chegar a Jerusalém, morrer na cruz e subir aos céus. Falta só 3 dias. Ele vem numa caminhada longa, a partir de um ponto que foi determinado pelo Espírito Santo a ele, que a partir daquele ponto seriam os seus últimos dias para subir aos céus. Não temos aqui noção de quantos dias daquele ponto até a cruz Jesus percorreu. Mas o apóstolo Lucas, ele vai trazendo cada momento de Jesus, daquele ponto em diante,
com uma maestria do Espírito Santo na vida dele, a nos mostrar como Jesus colocava as prioridades, porque ele, Jesus, sabe que ele está fazendo a sua última viagem, que ele não retornará a nenhum desses lugares de novo, mas é só ele que sabe. Os discípulos não tiveram a percepção, como diz lá em Lucas 9, 51 em diante, quando ele não disse por palavras, mas o rosto expressava, mas os discípulos não conseguiram discernir a demonstração do que Jesus recebe de Deus por meio de sua face, por meio do seu rosto. O nosso rosto expressa o que nós sentimos. O que nós sentimos, o que muitas vezes nós desejamos, o que se passa conosco, as nossas feições, ela muda de acordo com o momento em que nós estamos vivendo. As pessoas mais próximas, ou até mesmo elas que não sejam mais próximas, têm a percepção, ela reconhece. Muitas vezes chega para você e pergunta: o que está acontecendo com você? Mas você diz: não, está tudo bem. Mas a expressão do teu rosto está dizendo para ela, porque ela está tendo a percepção de que algo não está bem. Embora você não queira afirmá-la, confessá-la ou dizer. Então, Jesus ele não disse para os discípulos: olha, a partir de agora eu estou nos últimos dias para subir ao céu. Mas ele expressou através do rosto. E o apóstolo Lucas, pela revelação e direção do Espírito Santo, dá a ele esse entendimento, é tanto que ele escreve exatamente como o Espírito Santo revela a ele. Lá em Lucas 9, 51 em diante, foi ali que começou a jornada dos últimos dias de Jesus, que ele sabia que ali, a partir daquele momento, era o seu último dia. Por que foi colocado isso? Para que Jesus tomasse, agora, a partir daquele momento, as decisões que fosse ligada diretamente ao seu legado, buscando primeiramente ensinar e corrigir os seus discípulos, porque eram seus seguidores, era quem iria dar continuidade ao evangelho a ser pregado após ele subir aos céus. Então, lógico que a prioridade era seus discípulos, mas haveria muitos nesse caminho que precisariam conhecer a verdade, que teriam a oportunidade de ouvir de Jesus o que de certo eles deveriam fazer, as escolhas certas que eles deveriam fazer, embora muitos deles, porque nós lemos aqui no decorrer dessa jornada, em que está determinado que ele está indo para Jerusalém para subir aos céus, muitos deles se recusaram, até se revoltaram contra Jesus. Mas Jesus, ele não para. Ele está na sua última jornada. Cada lugar que ele passa pela última vez. Cada pessoa com quem ele conversa ali, muitas delas, a maioria absoluta, ele conversa pela última vez. Muitas oportunidades que esse povo está tendo pela última vez de acreditar em Jesus, de aceitar o ensinamento de Jesus, de guardar a palavra dele, de ter a percepção, o discernimento de que ele é o Messias, de que ele é o Salvador. Muitas pessoas hoje passam desapercebidas
achando que vai viver 100 anos, achando que a vida vai ser um mar de rosa para sempre, mas não imagina o que pode acontecer. Às vezes diretamente por suas escolhas, ou às vezes indiretamente pelas escolhas dos outros. Mas pastor, eu vou sofrer por causa das escolhas dos outros? A Bíblia é a palavra de Deus e ela nos afirma isso. O justo paga pelo injusto. Quer ver um exemplo disso aí? Josué. Josué, depois que destruiu Jericó, aquela grande cidade, com aquela grande muralha, depois que ele conquistou Jericó, a autoconfiança de Josué, a autoconfiança de Josué e de todos os soldados do seu exército, todas as pessoas, é lógico que ela aumentou. Mas só que teve um homem, por nome de Acã, ele desobedeceu uma ordem de Deus, simples. Porque Deus disse para Josué, vocês vão entrar, destruir, matar todo mundo, e todos os despojos você trará para mim. Não pode ninguém pegar nenhum despojo para si. Era tudo para o propósito de Deus. Quando destruíram Jericó, aí esse cidadão que era soldado, Acã, ou se era o senhor, mas eu imagino que seja, ele encontra lá algumas coisas valiosas e ele vai e esconde para ele, achando que aquilo não iria fazer nenhum mal a ele e nem ao povo de Deus que estava naquela missão de conquistar aquela terra, pois já estavam dentro dela. Tinha que expulsar os inimigos. Foram para o próximo obstáculo, foram para o próximo desafio, que era uma cidade chamada Ai. Uma cidade pequena, um exército pequeno, que parecia insignificante, mas que nos traz uma das maiores lições para nós. Foi o que aconteceu naquele episódio. Veja bem como a palavra de Deus ela é importante para nós, como o que está escrito serve de exemplo para nós sabermos fazermos sempre as boas escolhas. E nunca querer, como disse Jesus aqui, os melhores lugares, de se assentar nos melhores lugares, de se apresentar como o mais importante, como... Não. Tenha sempre humildade, porque quem te honra é Deus. Aí Josué mandou analisar a cidade e vieram os espias e disse, não, é uma cidade pequena, tem um exército pequeno. Aí Josué disse, então eu não vou mandar o meu exército todinho para lá não, eu vou mandar 3.000 soldados, 3.000 soldados vai dar cabo deles. Por que Josué fala assim? Porque Josué tem a confiança de querer destruir um exército muito maior da parte de Deus, porque Deus havia garantido a Josué, ninguém te resistirá nessa tua empreitada, nessa tua jornada. Mas aí ocorreu um detalhe. Alguém estava impedindo, por ter feito uma escolha errada, de que eles tivessem sucesso nesse próximo desafio. Por isso, muitas vezes você não imagina
que você não é, às vezes, mesmo esperando e estando certo, mas por não conhecer o que alguém possa ter feito de errado, de mal escolha, fará com que o que você achava que parecia tão fácil de ser resolvido, de ser conquistado, acaba não acontecendo. Foi o que aconteceu com Josué e o exército ao qual ele comandava. Mandou 3.000 soldados, chegaram lá, aquela pequena cidade com aquele pequeno exército, envergonha os 3.000, mata alguns, os outros fogem tudo com medo. Chega para Josué: olha, nós somos derrotados, nós somos envergonhados. Chegaram todos com o coração abatido. Foram com tanta confiança e voltaram com desânimo que trouxe a Josué uma indagação. Por quê? O que é que aconteceu? A promessa dele para mim é que na minha frente nenhum inimigo meu iria me resistir. Então Josué vai o quê? Falar com quem deu a promessa a ele. É isso que nós temos que ver e fazer. Quando algo está dando errado, não significa simplesmente que é por causa da tua mal escolha, não. Pode ser por causa de uma escolha de quem te acompanha. E aí vem as dificuldades que você não esperava. Aí vem as decepções que você não estava aguardando. Aí vem as frustrações que você não imaginava que ocorreria. Tudo isso aconteceu com Josué. A quem Josué deveria recorrer? A quem deu a promessa a ele. E ele foi lá e foi orar a Deus. Senhor, o que aconteceu? O Senhor nos deu a cidade de Jericó, uma cidade grande, querem as muralhas intransponíveis humanamente, um grande exército lá dentro. O Senhor nos deu a vitória, acabamos com tudo lá. E agora nós fomos diante de uma pequena cidade e nosso exército foi envergonhado e alguns deles até morreram. Aí Deus aí disse: olha, Josué, lembra do que eu te disse? Que avisasse o teu povo que não pegasse nenhum despojo para si? Pois é, há um entre vós que pegou e escondeu. Mas Deus não disse quem era. Deus não disse onde estava. Deus não disse como é que ele era. Cabia a Josué descobrir. É aí que nós temos que aprender com a palavra de Deus a descobrir aonde estão as brechas que estão trazendo dificuldades para nós, mesmo que não seja por nós essas brechas, mesmo que essas brechas não estejam em nós, está em outras pessoas. Quando está em nós, a desonra é maior ainda. Aí Josué saiu lançando sorte em toda a família do exército, até chegar na pessoa responsável. Chegou na pessoa responsável, conversou com ele, ele confessou. Aí Josué foi lá e mandou matar toda a família dele e ele e tacar fogo em tudo. Foi o resultado da mal escolha daquele homem. Por causa da ganância, da avareza. É por isso que esses dias eu estava analisando e pensando da questão do mal. A Bíblia afirma que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então, se eu quero evitar o mal na minha vida,
jamais devo amar o dinheiro. Se está acontecendo algum mal na tua vida, é porque você ainda está apegado ao dinheiro. Queira que não queira afirmar isso, queira que não queira admitir isso, mas é a palavra de Deus que está afirmando. É a palavra de Deus que está dizendo. Não é eu, não é o homem nessa terra, é a palavra. O amor ao dinheiro é a raiz de todo mal, é da onde se inicia o mal. Então, se há algum mal na tua vida, ele está ligado ao amor ao dinheiro na tua vida. Porque nós sabemos que tudo depende de dinheiro nessa vida, mas não é porque tudo depende de dinheiro nessa vida que nós vamos amar o dinheiro. Então, o que nós estamos ligando um acontecimento com esse ensinamento de Jesus é porque esse ensinamento de Jesus aqui, trazido pelo apóstolo Lucas, está referindo exatamente que nós temos que ter a capacidade de discernir, a percepção de perceber qual deve ser a nossa posição, qual deve ser a nossa escolha. E é isso que Jesus está falando aqui. Jesus estava observando como os convidados escolhiam os lugares de maior destaque ao redor da mesa. Olha lá, Jesus tinha sido convidado para a casa desse fariseu, onde ele curou aquele homem que estava com o corpo todo inchado. Foi o que nós trouxemos na última live. Jesus não está aqui. Ele despede daquela pessoa, mas ele continua aqui. Mas olha que o apóstolo Lucas está, pelo Espírito Santo, despertando da onde Jesus estava colocando a atenção dele. Aonde está a atenção de Jesus? No comportamento que vai definir a nossa escolha. Jesus está sempre observando que tipo de escolha estamos fazendo. Se estamos fazendo a escolha certa ou não. E ele então observando como os convidados escolhiam os lugares de maior destaque. Eram convidados importantes. O fariseu era importante, tinha mestres da lei, advogados da lei, tinha pessoas ali ricas. E cada um deles procurava sentar no melhor lugar da mesa. Aí Jesus vai e cita uma parábola para eles. Olha como Jesus, mesmo sabendo que essas pessoas por trás dele falavam mal dele e queria a morte dele, porque esses fariseus e esses doutores da lei foram tudo contra Jesus, foram que levaram Jesus, junto com o sacerdote, a ser condenado injustamente. Mas Jesus sabia entrar e sair de cada ambiente. Por quê? Porque ele tinha controle. Ele é Deus. Ele sabe da soberania que está sobre os seus ombros. Uma soberania eterna de um Deus único. Criou os céus e a terra. Então Jesus não se preocupava com o ambiente que ele entrava, com desafios que ele ia enfrentar, porque ele é Deus. Ele sabia do seu legado, o que ele deveria suportar, o que ele deveria aceitar e o que não. Mas ao se tratar das pessoas, aí o legado dele era ensinar, corrigir e dar o exemplo do que nós devemos fazer como seguidor dele. Porque ao citar essa parábola, ele não estava só corrigindo os que estavam errados, mas ele estava direcionando o ensinamento para os seus discípulos também.
E Jesus propõe uma parábola para eles. 2 pontos, abre aspas. Quando por alguém fores convidado para um banquete de casamento, não busquei lugar de honra. Não busque honra das pessoas. Não busque que as pessoas te honrem. Sem que elas... Não busque colocar numa posição para as pessoas te olhar, te observar. Deixe que, se você terá de receber alguma honra dessas pessoas, deixe que isso parta delas. Não se coloque para ser vista por elas. Elas convidaram pessoas importantes, mas elas também convidaram a você. Mas você pode entender que Jesus falou algo aqui muito interessante. Embora Deus não faça acepção de ninguém, mas existe um legado diferente para cada um. É como o apóstolo Lucas já escreveu e nós já estivemos aqui estudando. Quem muito dá, muito é requerido. Olha aqui. Quando por alguém fores convidado para um banquete de casamento, não busquei lugar de honra. Ponto e vírgula. Pois é possível que tenha sido convidado também outra pessoa, ainda mais digno do que tu. É por isso que quando nós somos convidados para qualquer lugar, a convite de qualquer pessoa, para uma refeição, uma festa, nós não temos que nos preocupar em nos colocar no lugar de honra sem que quem nos convidou tenha nos colocado lá. É isso que a palavra de Jesus está dizendo. Porque se assim acontecer, sendo assim, o anfitrião que aos dois convidou os dois, viu? Se aproximará de ti e te pedirá. 2 pontos, abre aspas. Dá o lugar onde estás a esse. Porque esse que ele convidou, junto com você, foi considerado mais digno. Dá o lugar onde estás a esse. Então, sobre grande humilhação, irás ocupar o último lugar. Ao estarmos no lugar, nós temos que termos a concepção de que o nosso dever é sempre nos colocar como menor. Quando os discípulos perguntaram para Jesus: Senhor, quem vai ser o maior no reino dos céus? Jesus disse: aquele que é menor aqui, esse será maior lá. Então sempre procura ser menor. Sempre procura ser menos notado. Qualquer lugar que você esteja, não procure ser notado. Porque se alguém o notar, te honrará. Mas se você se colocar numa posição que pertence a outro, mais digno do que você será envergonhado. Como diz a palavra, então sobre grande humilhação irás ocupar o último lugar. Por esse motivo, quando fores convidado, dá preferência aos lugares menores e importantes. Quando tiver em algum canto, algum lugar ao qual você foi convidado, e tem muitos convidados, procure um lugar menos importante, menos visto.
onde você será menos percebido. Deixe que o anfitrião te enxergue. Deixa que Deus te enxergue. Olha a importância disso aqui. Por esse motivo, quando fores convidado, dá preferência aos lugares menos importantes, de forma que quando passar o anfitrião do banquete, te saudará exaltando. Você está lá, no último lugar, no lugar menos importante, mas você está fazendo a tua melhor escolha, porque o anfitrião, ao passar por você e te notar, ele vai te exaltar e vai te dizer, ele diz que 2 pontos, abre aspas, amigo, ponto de afirmação. Olha que palavra. Jesus disse para os seus discípulos, eu não chamo vocês mais de servos, mas de amigo. Por que Jesus chamou Judas Iscariote de amigo? Na hora da traição. Porque Jesus havia escolhido Judas Iscariote para um lugar de honra. Para um lugar de honra, mas ele não quis. Ele não quis ser submisso. Então ele preferiu ser uma peça do inimigo que Deus acabou usando para cumprir o legado de Jesus. Como o apóstolo Paulo diz, tudo coopera para o bem daquele que ama a Deus, que é chamado segundo o propósito de Deus. Não é só aquele que ama a Deus, não. É quem ama e é chamado segundo o propósito de Deus. Judas Iscariote foi chamado segundo o propósito de Deus. Mas ele, Judas, não quis ser submisso a esse propósito. Amigo, vem, assume um lugar mais importante. Isso não é melhor? Você está lá no seu lugarzinho, lá atrás, e o dono da festa chegar e enxergar você e chamar você para um lugar de honra? Venha, assume um lugar mais importante. Fechar essa ponta. E assim serás honrado na presença de todos os convidados. Não procure se apresentar. Não procure que as pessoas te enxerguem aonde você estiver. Deixa que Deus faça isso. Porque se Deus quer te honrar, Ele vai te honrar aonde você esteja. Muitas vezes não sendo nem enxergado e muitas vezes até perseguido. Como foi o caso de Mardoqueu. Para que um exemplo maior do que esse? Mardoqueu era um judeu, tio de Esther, que se tornou rainha, uma escrava que se tornou rainha. Olha aí, uma escrava que foi colocada no lugar de honra, uma escrava desconhecida, que não se apresentava em lugar nenhum, que ficava lá na casa do tio, escondida lá no lugarzinho dela. Mas Deus, na sua infinita sabedoria e conhecimento do passado, presente e futuro, um Deus onisciente, onipresente e onipotente, sabe de tudo. Deus olha lá para frente e enxerga: eu vou precisar dessa escrava como rainha, vou precisar desse meu servo Mardoqueu. Os inimigos de Mardoqueu, porque Mardoqueu não se curvava diante do chefão, do que se achava
o mais importante para o rei, que queria obrigar todos os judeus a cumprimentar ele se curvando, mas tinha um que não se curvava. A gente não deve se curvar diante de ninguém. A gente não deve se humilhar diante de ninguém. Deixa Deus prover. Deixa Deus te honrar, nos honrar. Porque é melhor ser honrado por Deus do que ser honrado pelos homens dessa terra. Porque a maioria dos homens dessa terra, abre aspas, e me desculpe por essa verdade, são falsos. São como fariseus. Tem uma aparência, te cumprimenta, diz que você é importante, te abraça enquanto precisa de você, mas depois vira as costas para você e às vezes não só te despreza, mas muitas vezes passa até te perseguir e falar mal de você. É assim ou não é? É por isso que nós temos que nos colocar no nosso lugarzinho, diante de Deus, com humildade. Dizendo sempre como Sadraque, Mesaque e Abednego falaram diante do rei Nabucodonosor: olha, rei, nós vamos te responder essa tua pergunta não, porque nós servimos um Deus poderoso. Se Ele quiser, está no controle dEle. Nossas vidas estão no controle dEle. É como Sadraque, Mesaque e Abednego estivesse dizendo para Deus, aliás, dizendo para Nabucodonosor: Ele, esse Deus que nós servimos, Ele está no controle de nossas vidas e está no controle da tua vida também. Porque se Ele quiser, Ele pode nos livrar da fornalha de fogo e das tuas mãos, ó Rei. Essa confiança e convicção que nós temos que ter cada dia da nossa vida diante de Deus, procurando fazer as melhores escolhas, se colocando no lugar para não ser notado, para não ser aplaudido. Nós não precisamos de aplausos. A honra e a glória pertencem a Jesus. Nós só temos que cumprir o nosso legado como seguidor de Jesus. Nós só temos que cumprir a nossa missão como seguidor de Jesus. Nós não temos que fazer nada para que ninguém note, para que alguém venha nos elogiar, venha bater palma para nós. Não. Nós temos que ficar no nosso lugar, no lugar sem importância nenhuma, último lugar. E deixe que Deus venha agir de maneira que na hora que Ele quiser nos honrar, Ele vai nos honrar. Mas do que eu estava ali? Só que aconteceu que no rei anterior, não o rei atual, que estava acontecendo essa perseguição, porque esse cidadão se achava muito importante, era o braço direito do rei, e então conseguiu convencer o rei a assinar um decreto para que num dia só, fosse morto todos os judeus de todas as províncias, determinou a data e tudo, por causa de Mardoqueu. Porque ele não gostava de Mardoqueu. Porque ele não via Mardoqueu como um aliado dele. Via Mardoqueu como um adversário. Mas Mardoqueu não fazia mal a ninguém. Mas só que no rei anterior, Mardoqueu, passando pelo portão do palácio do rei anterior, ouviu 2 soldados conversando a respeito de uma trama para matar o rei. Aí Mardoqueu foi lá e avisou. E o rei descobriu a trama, se livrou-se da morte e matou os soldados. E ali ficou registrado no livro das crônicas. E o livro das crônicas servia para quê? Para que quando o rei atual estivesse sem sono, como acontece com qualquer um de nós, tem noite que nós ficamos sem sono.
que o sono demora a chegar. O rei estava sem sono. Aí chama o seu servo, diz, ó, pega o livro aí das crônicas e abre aí e leia para mim. Porque eu estou sem sono. Deus estava agindo no cenário para honrar Mardoqueu, porque Mardoqueu sempre fez a escolha certa. Sempre esteve do lado de Deus, em defesa do povo de Deus, daqueles que não tinham como se defender. Quando Jesus está falando aqui, ele vai exatamente dar essa lição para essas pessoas que se acham tão importantes e quando faz um banquete, quando faz uma festa, quando se reúne, só convida os ricos, os importantes para eles. Porque sabe que quando esses que ele convidou também fizerem uma festa, ele será convidado. Aí Jesus disse, não é assim que você tem que fazer. Quando vocês fizerem uma festa, quando vocês fizerem um encontro, vão fazer alguma coisa importante, convide, olha, para dar lugar à grande ceia, convide os pobres, os deficientes físicos, os mutilados, os que não podem ver. Feliz serás tu, porque estes não têm como te pagar, não têm como te recompensar. Entretanto, receberás tua régia recompensa na ressurreição do justo. Aí lá o servo abriu o livro de crônicas, abriu assim, como se diz por um acaso, mesmo na história que se contava que Mardoqueu havia livrado o rei anterior da morte. Começou a ler a crônica todinha, todos os detalhes. Aí o rei vai e pergunta para o servo dele, que está lendo a crônica, o livro de crônicas dele, do reinado. Me diga uma coisa. Que recompensa foi dado a esse homem chamado Mardoqueu? O servo sabia. O servo disse, nenhuma. Como assim nenhuma? Não, nenhuma. Quem é que está lá embaixo? É quem estava chegando? O braço direito dele, o comandante, o braço direito dele, o que havia tramado a morte de Mardoqueu e da família dele, todinho, de todos os judeus naquele país, naquelas províncias. Aí chamou ele entrou lá no quarto do rei. Aí o rei perguntou, me diga uma coisa, o que eu devo fazer, o que o rei deve fazer para honrar alguém que ele queira honrar? Para compensar alguém que ele queira honrar? O cidadão pensou que era para ele. Olha o que é o egoísmo. Olha como o eu do homem, quando ele está dominando a si próprio, se achando o melhor de todos, se colocando pensando que é o mais importante. Mardoqueu estava lá, sabendo da trama, já havia sido preparada a forca, tudo estava preparado. Só que eles não contavam com o agir de Deus. Conte com o agir de Deus na tua vida. Se alie a tua confiança somente no agir de Deus. Não nas pessoas, mas no agir de Deus. Porque Deus pode usar qualquer pessoa para te abençoar, para abrir a porta que você precisa e para fechar a porta que você não precisa. Para te colocar no lugar de honra na hora que Ele quiser. Enquanto não chegar esse momento, permaneça no teu lugar de simplicidade, de humildade. Aí
o cidadão disse assim para o rei: olha, rei, se eu estivesse no seu lugar, eu mandaria o senhor colocar a tua roupa real para esse homem vestir, a tua coroa na cabeça dele, fazer ele montar no seu principal cavalo e ordenar um dos teus soldados a puxar ele pela cidade inteira, de rua em rua, gritando: eis aqui que se faz ao homem a quem o rei quer honrar. Ele queria que aquilo fosse feito a ele. Aí o rei disse: então, vá lá e faça exatamente como você está dizendo para Mardoqueu. Imagina o semblante desse homem, como mudou. O aspecto do semblante dele, na hora deve ter mudado. Ele teve que obedecer ao rei. Foi colocar as roupas reais em Mardoqueu, a coroa na cabeça dele. Ele se sentou no melhor cavalo do rei, cavalo real, e só o rei montava. E Mardoqueu puxando a pé, levando o cavalo. Aliás, Mardoqueu não, perdão, o que queria matar ele, aquele braço direito do rei, puxando o cavalo, Mardoqueu em cima e o homem gritando na frente: olha esse aqui, esse é isso que faz o rei quando Deus quer honrar, a quem ele quer honrar, por todas as ruas da cidade. Aí depois adiante, a rainha Esther conta para o rei o plano daquele homem para matar. E o que aconteceu? O rei foi lá e mandou matar ele e toda a família dele. E todos os judeus foram salvos da morte. Por quê? Porque alguém soube se posicionar. O que Jesus está aqui nessa parábola nos dando como direção é saber nos posicionar. Não devemos nos posicionar com orgulho, com soberba. Não devemos procurar os melhores lugares sem que alguém nos tenha convidado para sentar nos melhores lugares, porque sempre pode ter alguém com mais dignidade, mais digno do que nós, para se assentar ali. E eu tenho que reconhecer isso. Jesus está dizendo, nós temos que reconhecer, porque quem convida, porque tanto quem convida nós e quem convida as outras pessoas, ele sabe quem deve assentar no lugar de honra ou não. Então ele diz, fica lá. Não busque lugares de honra, pois é possível que tenha sido convidado também outra pessoa ainda mais digna do que você. Sendo assim, o anfitrião que aos dois convidou, se aproxima de ti e vai dizer para ti, dá o lugar onde estás a este. Então, sobre grande humilhação, irás ocupar o último lugar. Procure sempre sentar no último lugar. Porque se alguém terá que te honrar, vai te convidar para sentar no lugar de honra. Melhor do que você se achar que é digno de estar lá no lugar de honra e de repente aparecer uma pessoa mais digna do que você que foi convidado. Por esse motivo, quando fores convidado, dá preferência aos lugares menos importantes. De forma que quando passar o anfitrião do banquete, te saude exaltando, amigo. Vem, assume um lugar mais importante. E assim serás honrado na presença de todos os convidados. Portanto, todo que se promove será envergonhado. Não se promova. Porque se você se promove, você vai ser envergonhado. Jesus não nos escolheu para se promover. O próprio Jesus não se promovia. Ele chegou para os seus discípulos e disse, olha, eu vim para servir, não vim para ser servido. A nossa posição é de servo. Servo que está esperando a chegada do seu Senhor. Para quando ele chegar, anunciar que chegou, nós possamos abrir a porta para ele entrar. É assim que está escrito.
É só você acompanhar nossas lives que você vai ver essa palavra tão importante e profunda que o apóstolo Lucas trouxe a narrativa direcionada pelo Espírito Santo. Sobre o Senhor que sai para uma festa de casamento e os servos ficam em casa. Ele disse: feliz o servo que se acha nessa situação. Qual? Apercebido. Ele não dorme, passa a noite acordado, porque ele não sabe que hora seu Senhor vai chegar. Se altas horas da noite ou se ao raiar do dia. Mas quando seu Senhor chegar, ele anunciará que chegou. E então o servo abrirá a porta, o Senhor entrará e fará com que o servo se assenta ao redor da mesa. E ele, o Senhor, é que vai servir. Não é o servo que abriu a porta, não. Por isso que a palavra de Deus diz: se ouvires a tua voz hoje, não endureça o teu coração. E lá em Apocalipse, João escreveu: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Jesus está sempre batendo a porta para entrar na tua vida. Quando chegar a hora dele te honrar, ele vai te honrar. Como fez com Mardoqueu. Josué aprendeu a lição, que ele não tinha controle sobre todos. Nós não temos controle sobre todas as pessoas. Alguém pode cometer um erro lá e nós sofremos consequência por causa disso. Porque o justo paga pelo injusto. E ter esse discernimento não é pensar como pensavam os amigos de Jó. Porque essa é uma falta de caráter. De julgar as pessoas sem conhecer o plano de Deus, o que Deus está fazendo na vida daquela pessoa. Os amigos de Jó, entre aspas, que Jó considerava amigo, começaram a acusar ele. Jó, reflita um pouco. Rapaz, põe a tua consciência no lugar. Será que você não cometeu um pecado, mas por você estar sofrendo desse jeito? Para você estar sendo humilhado desse jeito? Perdeu tudo? Não tem saúde, aí está aí todo leproso, como se fosse uma lepra. Corpo todo apodrecido, cheirando mal, que os amigos ficaram 7 metros de distância, porque não podia se aproximar mais por causa do mau cheiro. Você deve ter cometido algum pecado para Deus, para você estar passando por uma situação dessa, rapaz. Mas Jó tinha consciência que ele não tinha feito nada de errado diante de Deus. O que importa é que eu tenho essa consciência, que você tem essa consciência. Não é o julgamento dos outros. Os outros não conhecem o plano de Deus para a tua vida. E mesmo que você não conheça, você aprende a confiar que Deus está no controle, como Sadraque, Mesaque e Abednego confiou. Como Jesus está mandando aqui nós confiarmos que Ele, o Senhor, Ele saberá nos honrar, que nós não precisamos nos apresentar para ninguém, que Deus é dono do tempo, o tempo trabalha para Deus. Aí os amigos dizendo isso para Jó. Põe a mão na tua consciência aí, mas tu pecou, tu fez alguma coisa errada, não é possível para você estar sofrendo desse jeito. Mas Jó continuava fiel, não importasse o sofrimento, porque foi no sofrimento que Jó veio conhecer Deus. Ele mesmo afirma isso. Antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas hoje eu sei quem tu és. É uma grande diferença você conhecer Deus só de ouvir os outros falar, do que você experimentar por si próprio, conhecer quem é Deus.
Jesus está dizendo que para nós é melhor ser humilde e ser exaltado na hora certa por Ele, do que dar uma como esses aqui faziam, buscavam os melhores lugares para se apresentar. Mas o que Jesus dá a lição aqui para eles não é desta maneira. Portanto, todo que se promove será envergonhado. Mas o que a si mesmo se humilha receberá exaltação. Fica na tua humildade. Fique na tua simplicidade. Deixa que na hora que Deus quiser te honrar, Ele honra. Ele usa quem quiser. Ele usa o rei, Ele usa quem quiser para te honrar. O mais improvável que você possa imaginar, Deus usa. Porque Ele tem o controle sobre tudo. Ele é Deus, Ele é único, Ele é verdadeiro. E Ele te escolheu. Ele tem compromisso com você. Deus tem compromisso quem honra Ele. Deus não tem compromisso quem não honra Ele, não. Quem não reconhece a honra de Deus na tua vida, quem não reconhece o chamado de Deus na tua vida, não se preocupe, Deus não tem compromisso com essas pessoas. Não são essas pessoas que Deus vai escolher para honrar, não. Vai ser você, na hora dele. O que a palavra de Deus nos afirma? Jesus falou isso. Quem recebe um profeta na qualidade de profeta, receberá a honra do profeta. Você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, um filho de Deus, uma filha de Deus, um ungido do Senhor, uma ungida de Deus. Então não se preocupe. O teu Senhor é Senhor de tudo. Sabe de tudo. Nada passa desapercebido diante dele. E as promessas dele são irrevogáveis, infurtáveis. Ele cumprirá tudo que prometeu. Tudo, tudo, tudo. Se tiver que passar pelo vale da sombra da morte, passa. Porque Davi não passou. Ele disse, ainda que eu passe. Ele não está afirmando que passou. Ele disse, ainda que eu passe. Ainda que aconteça isso comigo. Que eu passe pelo vale da sombra da morte. O Senhor está comigo. Ah, mas Deus vai te colocar lá no meio de um vale de ossos secos. No meio de um ambiente que não tem vida nenhuma. Ele vai te colocar lá para quê? Para você se tornar um igual àquele vale de osso seco? Ou para te usar para mudar o ambiente? Ele escolheu o profeta. O profeta disse que o Espírito do Senhor pegou ele e levou ele a um vale de ossos secos. E era sequíssimo. E Deus ainda fez ele ver de perto que os ossos eram sequíssimos. Que humanamente não tinha possibilidade alguma daqueles ossos reviver. Deus coloca em ambiente que os teus olhos enxergam. E Deus ainda te leva para bem perto para você ter toda a certeza que humanamente aquela situação, aquele ambiente que Ele te colocou lá, humanamente não pode produzir vida nenhuma, resultado nenhum. Até que Deus pergunte para você, poderá mudar essa situação? E aí, homem de Deus, mulher de Deus, filho de Deus, profeta, essa situação aqui que eu estou te mostrando aqui, fazendo você ver bem pertinho, uma situação tão caótica, um ambiente terrível de se ver, humanamente impossível de mudar. Pode mudar essa situação? O profeta disse o quê? Senhor, tu sabes. Tu és Senhor, tu sabes. Ou seja, o que o Senhor determinar vai acontecer. Aí então Deus vai dizer para o profeta, então profetiza aí. Ossos secos. Se ajunte. E começou a ter um barulho enorme. Osso procurando o seu osso. Cada corpo procurando o seu próprio osso, numa multidão de milhares e milhares de pedaços de osso seco.
Era crânio para um lado, era braço para outro, perna para outro, enfim, e começaram a se mexer, até encontrar o seu lugar e formaram um esqueleto. Todo ficou ali, formado um esqueleto. E Deus disse, agora profetiza, homem de Deus, que cresça os tendões, a carne sobre esses ossos. E o profeta vai lá e determina, por Deus, porque Deus está no controle. Quando Deus manda, tudo se cala. Quando Jesus estava aqui na casa desse fariseu, e quando ele curou o homem que tinha uma doença raríssima, que o corpo ficava todo inchado, Jesus falou, e diz aqui a palavra da live anterior, que todos ficaram em silêncio, e nenhum deles tiveram reação de dizer palavra nenhuma. Quando Deus está agindo assim, até o diabo obedece e se cala. O profeta profetizou, criou-se tendões, nervos, carne, nos ossos. Ficou ali uma multidão de corpo, mas morto, mas já não era mais osso seco. Já tinha se tornado um esqueleto, depois tiveram as suas carnes de volta, com seus tendões, ligamentos. Faltava só o quê? Fôlego de vida. E aí Deus disse, agora profetiza, viva esses ossos que era seco agora. O profeta profetizou, se tornou vivo e se tornou um grande exército, num ambiente que Deus levou o profeta para que ele veja e entendesse que nada é impossível para Deus e que Deus age através de seus servos. Deus age através da tua vida. Então, não procura lugar de honra. Deixe que alguém o te coloque no lugar de honra. Se alguém te conhecer o teu legado, se alguém está designado ao teu legado, essa pessoa, ela vai reconhecer, ela vai te enxergar. Simplesmente isso. Porque, como disse aqui Jesus, então Jesus dirigiu-se aos que o havia convidado. Jesus se dirigiu a quem convidou ele, Jesus, para esse banquete, que foi esse fariseu. Muito importante. Não disse o nome dele, nem a posição dele, mas que diz que ele era muito importante. Então Jesus dirigiu-se ao que o havia convidado e lhe exortou: quando deres um banquete ou um jantar, não convidei os teus amigos, irmãos ou parentes, nem teus vizinhos ricos, irmãos ou parentes, nem teus vizinhos ricos. Se assim procederes, eles poderão da mesma maneira convidar-te e dessa forma sempre será recompensado. É isso que acontece. Se você faz uma festa de aniversário, se você faz uma festa comemorando uma data de casamento, qualquer data comemorativa, seja fim de ano, e enfim, você convida quem? Seus parentes, seus irmãos, os vizinhos ricos. Aí você está fazendo o que Jesus disse? Não. Jesus disse assim: pelo contrário, ao darem um grande ceia, ao fazer uma grande ceia, a fazer aquele grande churrasco, aquele grande almoço, aquele grande jantar, para comemorar alguma coisa, convida quem? Os teus irmãos, os teus parentes, os teus amigos ricos? Não. Convida os pobres. Você faz isso? A igreja de Jesus faz isso hoje? Faz não. Faz não. Convida os pobres, os deficientes físicos, os mutilados, os que não podem ver. Feliz serás tu, porque esses não tem como te pagar, não tem como te recompensar pelo que você está fazendo a eles. Entretanto,
receberás tua régia recompensa na ressurreição do justo. Quando houver a ressurreição do justo, você será recompensado. Quem busca recompensa nessa terra não terá recompensa lá. Nós não temos que estar buscando recompensa nessa terra, reconhecimento nessa terra de ninguém. Nós temos que agir conforme o conselho e o ensinamento de Jesus. É melhor ficarmos no nosso lugar com simplicidade, humildade, buscando sem ser notado por ninguém, porque se alguém tiver que ser notado, que parte dessa pessoa, não de nós para ser notado. E deixa Deus agir. Quando Deus quiser honrar, Ele vai fazer igual o Mardoqueu. Honrou o Mardoqueu. Por quê? Porque no passado ele fez a escolha de fazer o bem, fazer o certo. Ele ouviu uma trama maligna de matar o rei, e ele foi lá e avisou o rei, fez o que é certo, fez a escolha certa. Jesus está falando aqui de nós fazermos a escolha certa. Porque se você faz a escolha certa, você será honrado. E se você agir de maneira que não é digna para você, porque tem outro mais digno, sempre pense nisso. Onde você está, sempre tem alguém mais importante do que você. Para quem está lá? Embora você tenha sido convidado, quanto àquele que também é mais digno, mais importante, mas você fica no teu lugar. Esperando, fique lá, no último lugar. Porque se tiver de ser você honrado, você vai ser enxergado por quem te convidou e vai lhe chamar de amigo e vai te dizer, vem aqui para um lugar mais importante. Louvado seja Deus. Que nós possamos refletir sobre essa palavra como seguidores de Jesus, filhos de Deus, filhas de Deus, servos de Deus. O Senhor te abençoe, meu amado. Oremos ao nosso Deus, eterno Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Te rendemos graça por essa palavra, por esse momento que o Senhor nos concedeu, por meio do Teu Espírito Santo. E lhe pedimos, Pai, abra o entendimento da Tua igreja. Meu Deus, que o Senhor seja aquele que nos enxergue a nos honrar num momento que o Senhor achar apropriado a nos honrar e nos dar a capacidade, o discernimento, a percepção de nós sempre estarmos levando a nossa vida na simplicidade e humildade, sem buscar honra de homem nenhum na face dessa terra, mas esperar que o dono da festa, que também nos convidou, e que nós sabemos que tem outros que ele convidou, que tem mais, como diz aqui a tua palavra, são mais dignos do que nós, porque recebeu um legado maior. Mas nos concede essa capacidade de sermos humildes, simples, sem querer aparecer, e deixar que o Senhor faça a tua vontade em nós, cumpre a tua vontade em nós, nos direciona, meu Deus, os nossos passos por vereda de justiça por amor do teu nome, porque no final de tudo é na ressurreição do justo que vai ser recompensado cada um. E nós queremos ser recompensados por ti, Pai. Se o Senhor escolher alguém para que reconheça a quem nós representamos, a ti, esses serão honrados. Mas se não nos reconhecer a quem nós representamos, aí é entre eles e ti, Pai. Não cabe a nós interferirmos no teu agir, nem no teu julgamento. Então, Pai querido, abençoa a tua igreja, o teu povo. Guarda, nos livra de todo o mal desse mundo. Nos protege das ciladas e armadilhas de Satanás, das tentações. Dai-nos sabedoria.
Faz nós fugirmos de toda aparência do mal. Dai-nos a graça, meu Deus, de sermos guardados de todo o dado inflamado do maligno, de toda seta que assola o meu dia, de toda a ordem de mortandade que Satanás ordena ao meu dia, de todos os demônios que ele solta, que se rasteja ao meu dia em busca de suas presas. Nos protege, nos guarda dessas ações malignas, demoníacas. Cerca-nos com a cerca de proteção, como tu cercava Jó. Em nome de Jesus, Pai. Seja repreendido todos os planos de toda a potestade, de toda a hoste espiritual da maldade, de todo principado. Em nome de Jesus, de todo príncipe das trevas desse século. Confunda-os, embaraça os seus planos e pensamentos contra a tua igreja. Salva essa nação, salva esse país. Salva, meu Deus, aqueles que são teus e que ainda não foram alcançados. Abençoa e prospera Jerusalém, Israel. Guarda, protege. Envergonha todos os inimigos que têm se levantado contra Israel. Derrota esses inimigos. Cala a boca dessas pessoas que têm se levantado, meu Deus, para falar mal de Israel, da tua nação. Cala a boca dessas pessoas, envergonha essas pessoas, faz a máscara deles cair. Mostra para ele que tu és o Deus de Israel. Em nome de Jesus, Pai. Louvamos a ti, te agradecemos por mais esse dia. Amado, que o Senhor te conceda um dia repleto da graça dele na tua vida. O Deus de Jacó te proteja. E até a próxima oportunidade, que assim o nosso bom Deus nos conceder, de podermos trazermos aqui uma palavra de Deus para a tua vida, para a tua edificação em Cristo Jesus, para a firmeza da tua fé. Que assim o Senhor nos permitir, nós estaremos de volta. O Senhor seja contigo. Um abraço. Até a próxima oportunidade. Amém.